Depois de passar por Teresina e Salvador, chega a São Paulo a Balada Literária, com uma programação extensa, plural e de qualidade nessa 13ª edição. O evento homenageia a poeta Alice Ruiz e o músico Itamar Assunção, parceiros em mais de 20 músicas em 20 anos de convívio. E para falar sobre a Balada Literária, recebemos o criador e curador do evento, o escritor Marcelino Freire, e a escritora e ganhadora da primeira edição do Prêmio Kindle de Literatura, que também participa da balada, a Gisele Mirabai. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Essa é uma balada, Marcelino, de resistência e amor. De resistência e amor. Você sabe que eu escolhi o homenageado um ano antes. Então eu liguei para Alice Ruiz, ela aceitou o convite, liguei para a família do Itamar Assunção, porque eu queria já um ano antes celebrar a amizade, o afeto, a cumplicidade, o respeito na figura dessas duas pessoas que se encontraram, né, na vida e fizeram essa trajetória artística tão bonita, né? Não sabendo eu que estamos, de fato, um ano depois, precisando ainda mais de falar de amizade, de afeto, de respeito, de amor, né? Pois é, resistência. E a balada passeia por essas parcerias todas, essa temática da parceria, da amizade, isso tudo está permeando, né, a balada literária, que começou ontem e vai até domingo. Ontem mesmo eram 14 mulheres no palco do Sesc Pinheiros, 14 amigas do Itamar Assunção e a filha do Itamar Assunção. E ele presente, porque a voz dele reverberava em alguns momentos, né, que eles ampliaram a voz do Itamar, ele estava ali com a gente, aceitando esse abraço, né. Fala um pouquinho sobre a programação, quais são os debates que vão rolar, quem são as pessoas que participam, fala um pouquinho sobre essa agenda. Os amigos do Itamar não poderiam faltar. Rigo Barnabé vai estar amanhã, né, na Livraria da Vila às 16 horas. Vânia Bastos vai receber uma homenagem da balada, muito amiga e parceira do Itamar, no sábado, no Centro Cultural Barco, às 14 horas. Hoje à noite, imperdível, na Casa de Francisca, a gente vai ter a presença da Anelise Assunção, da Alice Ruiz e da Alzira E, conversando comigo, que é aquela mesa de abertura, de bate-papo, e aí a gente culmina com um show do Almério, que é um cantor e compositor pernambucano que acaba de ganhar o prêmio da Revelação da Música Brasileira, e Valéria, que é uma cantora trans, negra, gaúcha, grande cantora, eles vão fazer 2 shows hoje, 2 pequenos shows, depois desse bate-papo. Então é um encontro de afeto, de respeito, de amor, é isso que a gente precisa. E tem essa característica, né? Que vocês já juntaram Antônio Cândido com Rogéria, é super democrática a balada, né? A balada literária sempre teve essa característica, desde o primeiro momento. É uma festa para todos os gêneros literários e sexuais, para o autor consagrado, o autor que está começando. Então a gente teve em uma edição a presença do Antônio Cândido, em outra edição a presença da Rogéria, da Fedra de Córdoba, né? Muita gente já passou pela balada, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Augusto de Campos, Vanessa da Mata, é muita gente. E todos os artistas vêm com esse espírito, porque sabe que a balada literária é feita, enquanto outras festas são feitas com 1 milhão, a balada literária é feita com humilhação, porque eu vou pedindo, eu vou passando o chapéu pedindo, a toda hora sempre tem alguém que me liga. Ontem mesmo eu recebi uma ligação do querido parceiro Claudinei Ferreira, perguntando o que eu estava precisando. Quando alguém faz uma ligação dessa, tá lascado, porque eu digo, estou precisando de carro, estou precisando disso. E é assim que a gente faz. Eu acho que essa postura vai estar valendo ainda mais nesse momento em que a gente vive. Nós temos que estar juntos, temos que estar juntas, né? Então acho que a balada desde sempre foi isso. Desde sempre. Eu digo mesmo, sem falsa modéstia, que a balada literária é a festa mais democrática, uma das festas mais democráticas deste país. Não há dúvida nenhuma, porque todo mundo está ali junto, não é? Gisele já participou algumas vezes, vai participar agora numa festa maravilhosa, falando de autopublicação. A Gisele vai dividir um pouco da história dela, né? Sim, sim. Que publicou o livro agora, a partir do prêmio. Conta um pouquinho essa questão, você vai falar sobre autopublicação, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, pegando o gancho do Marcelino, eu conheci ele realmente embalada, assim, como público, uma das primeiras, e ele já me acolheu, e eu acabei fazendo a oficina dele, né, e durante a oficina desenvolvi o livro, que é o Machamba, e... Deixa eu mostrar. O Machamba foi um livro
criado em oficina e que, como muitos livros, apesar do Marcelino falar, esse livro tem qualidade, não encontrava editora, né? Sim. Que é o que a gente estava falando, assim. A gente tem muito livro de qualidade, mas um mercado editorial que consegue absorver muito pouca coisa. Então, ele ganhou um prêmio de autopublicação, que é numa plataforma digital que chama KDP. Eu coloquei o livro e eles escolheriam um romance para ser o vencedor desse prêmio e aí ser publicado pela editora, né? E o Machamba ganhou. Então agora eu estou junto com o Marcelino compartilhando essa história, né? Porque o que a gente tem visto, a gente foi em Teresina, a gente foi para Salvador e agora aqui, o que a gente mais tem visto é gente boa, né, Marcelino? Uma qualidade, assim, sim, pessoas que estão publicando o seu primeiro livro, pessoas que já publicaram vários livros, independente. Então, assim, o próprio Maílson, que ganhou o Jabuti agora, é um autor independente, a gente está vivendo essa virada do mercado e tem que falar disso mesmo, né? Então, a gente estava comentando um pouquinho antes de o programa começar, que a semana que vem tem uma festa do livro da USP, que é muito tradicional, e aí eu resolvi contar quantas editoras estavam participando, e deu 210 editoras, ou seja, tem muita gente querendo editar. Agora, há um descompasso entre os autores e as editoras? A gente pode dizer isso? Eu acho que a gente está no tempo do autor. Houve um tempo que era o tempo da editora, o tempo que se você publicasse para uma José Olímpio, você era imediatamente consagrado. Sim. Teve o tempo da crítica, se você recebia uma crítica do Antônio Cândido no Jornal do Brasil, você era imediatamente consagrado. A crítica não tem mais espaço nos jornais, a literatura não tem mais espaço, suplementos literários, só o Rascunho, né, se você for pensar o Rascunho, né, que é o suplemento literário de Curitiba. Então, qual é o tempo? Estamos vivendo qual é o tempo? O tempo do autor. O autor que faz o próprio livro por esse sistema KDP, o autor que manda imprimir, né, os seus exemplares e circula com esses livros pelos saraus. Tem autores que estão vendendo 1.500 livros, 2.000 livros, circulando de sarau em sarau com o seu próprio livro. Quando que ele vai ter esse livro na livraria? A livraria vai se interessar em vender o livro dele? Vai vender o livro dele e vai pagar quando? Aliás, um autor da Edite, que eu tenho um selo editorial também, um autor da Edite, perguntou uma vez para mim, me ligou e disse: Marcelino, não estou encontrando meu livro nas livrarias. Eu digo: amigo, daqui a pouco você não encontra nem as livrarias. E isso eu estou falando de alguns anos atrás. E a gente está vendo acontecer exatamente isso. A Feira da USP é um exemplo disso, de um encontro de várias editoras maravilhosas, preços maravilhosos lá, que a gente encontra de tudo, da pequena editora à grande editora, mas sobretudo Feira Plana, aquela outra feira, acho que é a Tijuana. Teve aquela desse também, que a gente até deu aqui na agenda, que é uma feira também independente. Exatamente, feira independente, e tem muita gente se autopublicando, muita gente nas redes sociais ganhando muito dinheiro, né, Gisele? A própria balada literária, né, é o que você falou, tem livros de quem está começando, com livros já consagrados, assim, acaba que, como ele falou, é o momento do autor, né? O Silviano Santiago, acho que tinha falado isso do show do autor. O autor se colocar, porque já era um pouco assim, né, Marcelino? Agora está deflagrado, é o autor que vende o próprio livro, não tem jeito. Agora, se a gente for pensar assim do ponto de vista, você citou Antônio Cândido, grandes críticos literários e tal, essa produção que vem agora não tem nenhum aval, digamos assim, de um grande crítico. Mas, por exemplo, eles mesmos fazem as críticas e as resenhas. Você observe, né, como é booktuber, né, tantos... Não é isso como... Ela entende, eu olho para ela assim... As redes sociais também servem para isso, né? Todo mundo tem uma crítica a fazer, todo mundo tem um comentário a fazer eu acho que a gente está vivendo justamente esse momento de trânsito, assim. Ainda tem os críticos, né? Como ele falou do Rascunho, revistas como a Revista Pessoa, que é maravilhosa também, José Castelo, muito atuante ainda, um grande crítico literário. Raimundo Carreiro está sempre resenhando livros, né? Tem muita gente fazendo ainda, mas não há espaço mais na imprensa. Ou é no Rascunho ou é na própria internet. Tem e aí tem os booktubers e agora já tem uns assim, com bastante qualidade, focados em literatura contemporânea. Tem, por exemplo, Humberto Coso Júnior, Primeira Prateleira, e os autores, né, como eu, que são jovens autores, a gente manda para os dois, entendeu? Tem o Yuri lá de Curitiba. O Yuri Rá também. O Yuri é impressionante. E qual tem sido assim, a característica dessa nova produção literária? O povo está pensando o quê? Por exemplo, o Maílson fala da cidade dele e tal, né? Existe uma coisa mais ou menos assim, visível nessa nova produção literária? Não há dúvida. Eu acho que aí eu ressalto
a presença da periferia de São Paulo, né, novo momento da literatura brasileira, né? Se você pensar, sempre que fazem um balanço dos últimos 10 anos da literatura no Brasil, não colocam os saraus como algo importantíssimo. Então eu vejo cada um falando da sua comunidade, sim, falando da sua pele, sim, falando do seu lugar, né? Falando da sua rua e publicando esse livro sem precisar de intermediários. E no caso da poesia, deu muita uma popularizada incrível, né? Porque todo mundo achava que poesia era uma coisa de pessoas iluminadas. E, de repente, a periferia descobre que não, o que eu faço, o que eu conto, o que eu tenho para contar, eu posso contar em versos, né? E isso é poesia. Está acontecendo sarau num bar, né? O próprio slam que a gente recebeu ontem, né? O pessoal do slam que tem rolado em tudo quanto é lugar. Agora mesmo, né? Aliás, não percam, né? Nos melhores cinemas, nas melhores salas, Levante, Voz né? de Levante recebeu elas ontem. Voz de Levante, elas vieram aqui ontem. Então, ó, essa poesia como está viva, pulsante, pulando do interior dos livros para as ruas, né? Então, é uma literatura muito viva, muito pulsante. E essa questão de escritores de periferia é interessante, a gente recebeu também o pessoal da editora Heliópolis, que é uma editora recém-criada, e que eles vão publicar 50 livros de escritores de Heliópolis, e tem muita gente produzindo. Eles ganharam o prêmio Rumos de, né? Exatamente. De incentivo, inclusive eu era um dos jurados e fiquei assim apaixonado pelo projeto dessa gráfica, a editora Heliópolis, né? Sim. E eles vão publicar muita gente. Então o que eu estou dizendo é que a literatura saiu também um pouco dos seus casulos, né? A Academia Brasileira de Letras, quando ela diz um não para a Conceição Evaristo, ela está dizendo um não para toda essa turma, todo esse movimento. Então, a Academia Brasileira de Letras tem que abrir aquelas portas ali, porque senão vai ficar algo muito carrancudo, algo muito sacudir os fardões lá, né? E a Conceição Evaristo e o movimento todo que fizeram para a entrada dela na academia é um exemplo de onde que está a literatura hoje. A literatura está nesses lugares aí. E está nessas próprias pessoas que publicam seus livros, não é, Gisele? Sim, ela saiu do castelo, né, na verdade. O Julian Fuchs falou isso, dessa coisa de tirar a literatura do castelo. É isso que aconteceu, assim. Até pra gente que está começando, ver que é possível, né? Eu falo muito em escola, assim, que eu tenho livro juvenil também. E hoje eu vejo, assim, que o autor existe, porque antigamente a gente ia e eles achavam que o autor era morto. Preto e branco, de óculos e morto, né? E que hoje o autor está aqui, ele pode ser jovem, ele fala como eu falo, fala a minha língua, isso é um fenômeno incrível. E aí cai por terra um pouquinho aquela questão de que brasileiro não lê, a gente está percebendo que talvez não tivesse acesso, não? De repente, a gente descobre que tem muita gente, que, pelo menos, querendo ler, né? E querendo escrever também, né? Querendo escrever. A gente conversando aqui, estão passando imagens ali da balada. Eu estou tão emocionado porque é tão engraçado, porque isso aconteceu ontem, né? E é uma luta tão grande fazer esse evento, né? Como eu falei, a duras batalhas. Então tem o Ayrton Soares, que me ajuda lá em Teresina, onde já aconteceu pelo 2º ano, e tem o Nelson Maca, que me ajuda em Salvador, pelo 4º ano a gente faz lá, mas é uma ajuda mesmo. Gisele esteve lá e vê, né? Todo mundo se mobilizando para ir pegar lá no aeroporto, ir hotel, e todo mundo junto. Eu acho que é cada vez mais isso que a gente tem que celebrar. Todo mundo junto para realizar as coisas. Eu vou dar serviço para aproveitar para ter uma campanha que ele está rolando, que eu acho que é interessante. A programação, então, da Balada Literária, ela é extensa, vale muito a pena dar uma olhada no site, que tem tudo lá, que é o baladaliteraria.com.br. E esse ano a Balada está com uma campanha que chama Traga Alguém pela Primeira Vez. Tem até sorteio de livros entre os novatos e as novatas. Então, vocês resolveram fazer para que mais pessoas conheçam a Balada, né? Porque tem muita gente que já conhece, muita gente não conhece. A gente percebeu que isso vai estar fazendo muita diferença, inclusive nos resultados políticos desse Brasil. Então, vamos lá, levar alguém que está alheio ali, ou que não sabe ainda o que está acontecendo, para encontrar lá com a Arrigo Barnabé, encontrar com Antônio Nóbrega, que vai inclusive abrir o seu Instituto Brincante para o Sarau Democrático, que acontece domingo às 15 horas, com a presença de Sérgio Vaz, Binho, de muitos desses autores da periferia que nós estamos falando aqui. Sarau Democrático, às 15 horas do dia 25 de novembro. A gente separou também um trechinho de uma música do Itamar Assunção, com letra da Alice Ruiz. Vamos dar uma olhada. É uma imagem que emociona desse grande artista, né, paulista. Muito bacana. Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Com isso, como começa, como termina, o que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo.
Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Com isso, como começa, como termina, o que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Ontem, meu bem, contei até 100. Hoje já não sei. Hoje já não sei. Delícia. A balada está espalhada pela Vila Madalena. É Vila Madalena e outros espaços. Hoje na Casa de Francisca, no centro. A gente tem... É mais na Vila Madalena, se concentra ali, em função de ter nascido ali, né? Eu moro lá já há mais de 20 anos, os amigos todos ali, os bares todos ali, onde eu bebo bastante. Fundamental. Onde vou pedir, né? Faço amizade com os donos dos restaurantes, por favor, me dê uma comidinha, me dê uma cerveja para os convidados. Isso. E a gente se junta e faz desde 2006 lá, ininterruptamente, é bom que se diga. Tem apoio, não tem apoio, a gente faz, se junta. Esse ano é um ano de muita resistência, mas todos ali me socorrem, os convidados também, os parceiros, né, como o Sesc, maravilhoso, né? É uma alegria fazer, saber longa que a gente vida tem que fazer. Balada. Longa vida, muito longa vida. Só para terminar, eu quero dizer que cada atração da Balada Literária, este ano, ela é aberta por um latino ou por uma latina. Então, nós vamos ter cubanos, bolivianos, venezuelanos, todos dando o tom da Balada Literária deste ano. Irmãos latinos. Isso, celebrar os latinos, nossos irmãos. Estamos falando de fraternidade, né? Ah, que maravilha. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Muito Todos obrigada. Vida longa, balada. Muito obrigado. E baladaliteraria.com.br, apareçam. Isso aí, pessoal. E parabéns, músicos, Parabéns, queridos, baladeiros. lindo.